Olá, boa tarde. Então hoje eu vou falar sobre birras infantis. Recentemente eu participei de um grupo de pais e eu percebi que uma grande dificuldade dos pais é com relação à questão das birras, né? Até é uma demanda bastante comum no consultório, né? Os pais virem se queixar de que eles não sabem que postura tomar quando o filho está em uma situação de birra. E o que é a birra? A birra é uma resposta emocional que a criança emite quando ela está sendo frustrada. Então, vamos supor, você já deve ter passado por isso, quem tem filho, quem convive com alguma criança. Se ela está no shopping e ela te pede determinada coisa e você nega, a probabilidade dela fazer um escândalo e começar a birrar e começar a chorar e se jogar no chão é muito grande. Por quê? Ela está com desejo de ter alguma coisa e você está dizendo que ela não pode ter aquela coisa. Então, você está frustrando a criança. Isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. A criança ela precisa ter um nível de frustração, ela precisa ser frustrada em alguns momentos para aprender que na vida a gente não pode ter tudo que a gente quer. Então isso é extremamente benéfico. Só que para os pais isso gera uma angústia muito grande, porque daí a criança se joga no chão, e a criança começa a birrar, e a criança começa a fazer aquela super cena, e as pessoas ficam olhando. Então assim, o pai muitas vezes se sente sem habilidade de lidar com aquela situação. Porque socialmente a birra ela é considerada uma coisa ruim. Então as pessoas recriminam muitas vezes quando elas veem uma criança fazendo birra, o que não deveria acontecer, porque a birra é uma resposta normal. Todo mundo que convive com uma criança sabe que em algum momento a criança pode vir a fazer birra. Então assim, e o que a gente pode fazer nessas situações? Depende do tamanho da criança e do nível de entendimento. Se a criança for uma criança um pouquinho maior, o pai pode, por exemplo, chegar e conversar. Falar assim, olha, eu entendo que você gostaria de ter determinada coisa, mas neste momento isso não é possível, você não terá. Deixar muito claro essa questão do não, você não terá, e explicar, eu entendo que você gostaria, eu sei que você está irritado, mas isso não é possível nesse momento. Se a criança for muito pequena, às vezes é difícil ter esse tipo de diálogo. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você tem que dizer que ela não pode ter aquilo naquele momento. Isso é importante, você manter o não. A criança precisa aprender a lidar com o não nessas situações de frustração. Então, é importante manter este não. Você pode tentar fingir que você não está vendo a birra, que é o que a gente chama de não dar audiência para um comportamento inadequado. Porque quanto mais audiência você dá para um comportamento inadequado, a chance dele se repetir é muito maior. Então, você tenta extinguir aquele comportamento inadequado. Então, você não vai dar audiência para aquilo, vai deixar a criança birrar por alguns minutos e possivelmente ela vai parar. Isso, às vezes, não é instantaneamente. Por quê? Quando você evita, quando você finge que você não está vendo o comportamento inadequado, a chance de, antes dele terminar, ele piorar é maior. Então, vamos supor, se a criança estava reclamando, às vezes ela se joga no chão e começa a rolar, porque daí ela quer ser ouvida, ela quer ser atendida. Então, a chance disso ficar mais intenso antes da criança entender que ela não vai ser atendida é maior. Então, assim, o ideal seria que os pais não dessem audiência para esse comportamento de birra quando a criança é muito pequena, porque ela tem que aprender que daquela maneira ela não vai conseguir as coisas que ela está desejando, que não é fazendo birra que ela consegue. E ela tem que aprender também a lidar com o não, a lidar com a frustração do não, saber que nem tudo na vida a gente pode. Isso é um aprendizado muito importante que muitas pessoas não andam tendo na infância. Então, assim, é importante que os pais tenham essa coragem, essa força de dizer para os filhos, não, isso você não pode nesse momento. Eu entendo que é extremamente difícil, mas isso é muito importante para a educação infantil, para a educação das crianças. E assim, uma outra característica que eu percebo muito é que os pais ficam aprisionados nesse julgamento social. Então, e se meu filho fizer birra, o que as pessoas vão pensar de mim? Se meu filho vai ficar chateado se eu não der determinado brinquedo. O meu filho vai ficar com raiva de mim se eu não atender determinada demanda dele, ele tem, tem a poli nadadeira. E aí ela quer outras 20 polis. E se eu não conseguir dar todas essas coisas, ela vai ficar chateada comigo. Vai ficar chateada no momento, com certeza. Mas não quer dizer que o amor dela vai diminuir, que ela vai ficar chateada eternamente. Porque as crianças têm que desenvolver essa capacidade de ir se frustrando, de descobrindo que nem tudo que a gente quer na vida a gente pode ter. Então, assim, é muito importante isso, dos pais poderem fazer essa marcação. Olha, eu entendo que você quer isso, é um brinquedo super legal, mas neste momento você não pode ter.
Se for uma possibilidade, você pode combinar, falar assim, olha, no seu aniversário, se você ainda quiser esse brinquedo, a gente pode te dar, ou no Natal, mas assim, não sentir essa necessidade de atender todos os desejos da criança imediatamente, porque isso torna a criança imediatista, uma criança que não sabe lidar com a frustração, uma criança que não sabe lidar com a ansiedade. Então vão se desdobrar muitos outros problemas futuramente. Esse medo e essa pressão social não podem impedir que o pai consiga exercer essa paternidade, essa maternidade. Não podem impedir que o pai consiga fazer essa limitação para a criança, de que nem tudo que a gente quer, a gente pode. Claro que se em determinado momento você puder, vamos supor, se a criança quiser uma massinha de modelar e você pode dar isso para ela, não tem problema você dar. Claro que o sim também é importante. É necessário que os pais também digam sim em alguns momentos, mas não o tempo todo, que é o que a gente percebe que essa cultura de consumismo muitas vezes vem fazendo acontecer, né? Dos pais sentirem essa necessidade de dar todas as coisas para as crianças o tempo todo, senão eles não vão ser bons pais, né? Então, assim, isso vai ficar uma reflexão para um outro vídeo, senão eu vou me estender muito, mas eu gostaria de deixar brevemente essa mensagem de que é importante, sim, lidar com essa situação de birra. Se a criança for maiorzinha, você pode tentar chegar e conversar para ela e explicar para ela o porquê que ela não pode. Se ela for muito pequena, talvez isso não seja possível. Então, uma das melhores maneiras de você extinguir esse comportamento inadequado é realmente não dando audiência. É você tentando fingir que você não está vendo aquilo que está acontecendo até que a criança se acalme. E aí, quando a criança se acalmar, você chega e fala assim, acalmou? Tá tudo bem? Então vamos continuar fazendo nosso passeio, vamos continuar brincando, vamos continuar fazendo as coisas que a gente estava fazendo. Também não fiquem martirizando a criança, de falar assim, viu como que fazendo birra você não consegue nada? Então, assim, não precisa ficar retomando isso. Se a criança se acalmou, você fala assim, tudo bem, acalmou? Então vamos continuar a fazer o que nós estávamos fazendo. Para que isso também não fique, a criança não fique culpada, chateada. Então, é não dar audiência, você fingir que você não está vendo aquele comportamento naquele momento. Depois que a criança se acalmar, você vem e fala assim, tá tudo bem, você se acalmou e continua fazendo o que vocês estavam fazendo. Pense em uma outra atividade, vão fazer uma outra coisa. Então, assim, isso que é muito importante, dar limites às crianças, conseguir estabelecer ou não e conseguir frustrá-las numa medida adequada. Então, assim, não é negar todas as coisas o tempo todo, mas é ter discernimento realmente de que a criança não precisa de todas as coisas que ela demanda, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal para maiores informações, para saber de novos eventos, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!